Olá, estamos aqui para entrevistar o pastor Gerson Acker, na continuidade das entrevistas para o livro em homenagem ao bicentenário da imigração alemã, ano que vem, 2024. Eu passo a palavra agora ao nosso pastor, que vai se apresentar e começar a entrevista. Pastor? Irene, obrigado. É uma alegria poder participar dessa entrevista. Eu me chamo Gerson Acker, sou pastor aqui na comunidade luterana de Nova Friburgo desde setembro de 2016. Então já 7 anos como pastor da primeira comunidade luterana do Brasil e da América Latina. Eu não sou friburguense, né, mas já tenho coração friburguense, sem dúvida nenhuma. Eu sou natural do Espírito Santo, e a minha formação toda foi feita no Rio Grande do Sul. Ah, sim, bem luterana, né? Pois é, isso é muito importante, que essa igreja é a primeira igreja luterana da América Latina. Isso. Chegou aqui com os alemães em 3 de maio de 1824. Isso. Nós tínhamos já, né, alemães no Brasil, né? A colonização alemã já foi começando antes. O que difere, né, a imigração alemã de 1824, né, são 2 fatores, porque essa é a primeira onda de imigração alemã que vem para Nova Friburgo. Então, sim, é um bicentenário da imigração alemã em Nova Friburgo. E junto com esse grupo de imigrantes que vem para Friburgo, vem um número expressivo de luteranos e luteranas, né, inclusive acompanhados do pastor Sauerbrunn. Então, assim, é muito importante esse vínculo, né, que a chegada desses imigrantes alemães também representa a chegada da igreja luterana, né, aqui em Nova Friburgo e de quebra também na América Latina. E o senhor pode nos relatar como é que foi essa viagem, essa chegada, essa vinda desses alemães, desses luteranos, naquela época? Então, tudo começa com uma coisa muito curiosa, né? Porque essa leva de imigrantes, a priori, não era para ter vindo aqui para Nova Friburgo, né? Era para ter ido lá para a Bahia, onde já tinha uma colônia alemã. Só que o que acontece? Nova Friburgo já tinha sido colonizada por suíços. Então, a coroa, né, a portuguesa, já tinha investido muito dinheiro no que era a vila de Nova Friburgo. Só que a imigração suíça não foi adiante, por várias questões, mas principalmente pelas intempéries do tempo, né, e do solo difícil de ser trabalhado, o que causou uma evasão desses suíços. E como, né, já tinha se investido muito aqui, se achou por bem, então, trazer essa leva, né, de imigrantes aqui para Nova Friburgo. Então, eles saem da Alemanha em 2 veleiros, né, o Argus e o Caroline. O Argus chega primeiro, depois chega o Caroline, e além de soldados, imigrantes, pessoal que lidava, né, com agricultura principalmente, e um pastor luterano junto. Então, esse grupo chega em Nova Friburgo no dia 3 de maio de 1824. E ocupa as casas que deveriam ser dos suíços, justamente, né, aqui no Paissandu. Aqui ao redor do Paissandu, tanto é que o primeiro templo, né, da igreja luterana vai ser ali no espaço do Paissandu. O primeiro templo mesmo era uma choupana, né? Era, como você bem disse, Irene, era realmente uma casa de pau a pique que tinha sido, né, deixada como herança pelos suíços. Esse templo, a gente não tem registro dele. A gente sabe que ele ficava onde hoje é ali a Superpão, aquela quadra ali, né? Posteriormente, é construído o templo ali onde hoje é a igreja metodista, ao lado, né, da leiteria. Sim. Então, a imagem mais antiga que a gente tem do templo é justamente essa
ali, né? Ou seja, a foto mais antiga que a gente tem não é do primeiro templo, mas sim do segundo. O senhor tem essa foto? Sim, ela está no nosso site, é uma foto até que circula bastante, né, nas publicações. Que bom. E o templo que nós estamos agora, né, ele é o terceiro templo que foi construído depois, né, lá nos anos 50, quando a comunidade cresceu muito e já não comportava mais o espaço ali, né, do segundo templo. Então, 1850? 1950? 1950, né? Já nos anos 50 aqui, né? É muito interessante, Irene, né? Porque quando os imigrantes chegam, o Brasil ainda, né, pertence à coroa portuguesa, obviamente, e só existia uma religião oficial, que era a Igreja Católica. Então, esses imigrantes que chegam, a religião deles, né, o luteranismo, não contava para nada. Tanto é que os primeiros casamentos, os primeiros ofícios, assim, nem eram considerados. Isso só vai mudar, então, depois da proclamação da República, né? Ah, sim. Antes disso, então, não é reconhecido. Então, óbvio que esse grupo, né, que chega aqui em Friburgo vai ter, sim, atritos com a comunidade católica. Né? Talvez um dos mais, que eu posso dizer, assim, num momento bem delicado, foi o próprio falecimento do filho do pastor Sauerbrunn. Né? O Peter Leopold, ele nasceu ainda, né, em alto mar. A mãe dele veio a falecer. Essa também é uma das histórias clássicas, né, do luteranismo aqui em Nova Friburgo. E a criança chegou viva a Nova Friburgo, que eu já acho assim, uma coisa incrível. Incrível. Ainda sobrevive 10 dias. E no dia 13 de maio de 1824 vem a falecer. E aí vem esse primeiro atrito que eu considero mais sério, né, entre a comunidade católica, pois os suíços eram de grande maioria católica, e os luteranos, né, os alemães luteranos, porque se queria sepultar a criança. Sim, precisava, né? Só que na vila só existia o cemitério católico. Então, assim, uma criança considerada pagã, porque ela não tinha sido batizada na fé católica, não poderia, então, violar uma terra santa num cemitério católico. Então, óbvio que isso deve ter gerado bastante, uma situação tensa, mas, então, deram para o pastor, acho que até no intuito também de apaziguar, de perceber que o pastor Sauerbrunn seria uma pessoa importante para articular que essa imigração alemã desse certo, né? Eu penso assim, não é de muita sabedoria você se encrencar logo com o cabeça de um grupo. Uhum. Então, penso eu que nos bastidores estava isso quando dão para o pastor Sauerbrunn um terreno que hoje, né, o cemitério luterano, que fica atrás da Superpão. Né? Então, dão esse terreno para ele, lá é sepultado a criança, e oficialmente esse é o primeiro ofício luterano realizado. Porque assim, como eles chegaram, eles não celebraram nenhum culto na chegada, não tem registro disso. O primeiro ofício religioso é o sepultamento. A gente tem depois o registro do primeiro culto. Tanto né, já contar uma curiosidade, ano que vem, no bicentenário, na nossa programação aqui da igreja, a primeira cerimônia que vai ser feita lá no cemitério. Ah, sim. Então, assim, trazendo à memória justamente o primeiro espaço onde a comunidade esteve reunida, né, como grupo confessante de uma fé que era diferente do que se tinha aqui em Friburgo. E foi o primeiro ofício, foi realizado lá. Isso aí. Essa comemoração, essa rememoração. Esse sepultamento, isso. E aí, ano que vem, a gente quer fazer uma cerimônia abrindo, né, os festejos dos 200 anos lá no cemitério. E aberto para todos, para a comunidade toda. Para todas as pessoas. Então... a celebração ecumênica é aberta a todas as pessoas, né, assim, católicos, espíritas, até pessoas que não têm religião. Acho que é um momento assim de reunir, né? Por isso a ideia também de ser num espaço público, né?
tudo indica que vai ser lá na Praça do Paissandu. A gente está torcendo para que dê tudo certinho, que não seja chova. lá. Não, maio não é um mês que costuma chover, né? Embora que o nosso clima tá bem louco. Mas, e a ideia de ser lá também, porque ali a gente vai ficar de frente, né? Naquele núcleo onde a colonização começou. Que então, beleza, também é muito simbólico para a comunidade. E acho que deve ter uma força muito grande ali de memória de todos, né? Dos primeiros. Eu acredito nisso, assim, porque é uma coisa que fica impregnada. Quem agora estuda a física quântica, né, percebe isso, né, que fica tudo impregnado eu não sei falar fisicamente, mas fica impregnado nos elementos, nos átomos, sei lá, que fica na atmosfera. Os físicos entendem. Também não é minha área, mas eu penso nessa questão da memória, né? Sim, sim. O cristianismo é uma religião de memória, né? Tanto é que Jesus fala, né, fazer isso em memória de mim, né? Então, essa entrevista é o quê? É fazer uma memória daqueles que nos antecederam. Então, assim, certos espaços, certos locais evocam a memória, né? Então, acho que é isso, né? As celebrações dos 200 anos, acho que tem esse duplo aspecto. Tem o evocar a memória do passado, né? Algumas coisas com nostalgia, de dizer que foram bom, outras de dizer foi ruim, mas a gente aprendeu, a gente precisou melhorar. E aí vem a questão do aspecto futuro, né? E agora? Tá bom assim e estagnamos ou vamos projetar para o futuro o que a gente pode fazer? Eu acho que reside aí, né? Esse desejo do que impacto maior a gente pode ter, né? Seja como igreja, como sociedade, né? Acho que é importante pensar nisso. Muito importante, pastor. Agradeço muito suas palavras. Fiquei muito emocionada, muito comovida. E eu pediria então que você deixasse uma mensagem para a população e no final a sua bênção. Perfeito. A festividade dos 200 anos, né, da Igreja Luterana, da chegada dos imigrantes alemães, eu penso que não é uma festividade só desse grupo, mas é uma festividade da cidade de Friburgo como um todo. Para nós luteranas também é importante porque é a celebração da chegada do luteranismo no Brasil. Ou seja, Nova Friburgo é o epicentro disso. Então isso para nós é um motivo de orgulho e muita honra. Então a gente quer conclamar e convidar a todo mundo a se sentir parte integrante dessa festividade, né? A agradecer a história da qual, de uma forma direta ou indireta, todos nós fazemos parte. Então que seja uma festividade muito bonita, muito alegre, permeada de paz, da gente trazer à memória aquilo que nos compõe e também projetar o nosso futuro com esperança. E acho que é oportuno uma palavra de uma bênção que diz assim: que Deus mantenha a tua cabeça fria, o coração quente, as mãos abertas e os pés sem pressa e sem preguiça. Que assim nos abençoe o Deus que é Pai, Mãe, Filho e Santo Espírito. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço.